estão me ouvindo. Boa tarde, boa tarde. Ah, maravilha. Graças a Deus, deu tudo certo. Então, gente, deixa eu ver quem mandou uma mensagem aqui. Não, pensei que era do nosso grupo. É bom estar com vocês aqui novamente, tá? Ó, eu vou repetir aqui também a questão, né? Um aviso que eu sempre costumo dar, né? Você pode mandar mensagem por aqui ou mandar um áudio lá no WhatsApp e tal. Mas eu vou ver primeiro o que aparecer aqui no chat, porque eu deixo a tela aberta aqui, tá? Mas fiquem à vontade. Agora o que acontece? Eu queria falar algo com vocês sobre o nosso horário. O que eu queria dizer? Eu queria ver a possibilidade de nós transferirmos o nosso horário para as 15h30. 15h30 ou 16 horas. Sim? Mas eu queria saber se vocês podem, tá? Porque tá meio complicado toda essa questão aí do distanciamento social, né? O que vocês me dizem, hein? Ah, maravilha. E o restante? 16 horas, então? Tá, então vou deixar 16 horas, tá? Muito obrigado aí pela compreensão. Mas a gente está organizando aí, né? Porque anteriormente, no ano passado, física era sempre aos sábados. Aí tinha um revezamento entre a minha aula e o do professor, do Rodrigo, né? Mas agora eu falei com ele, pô, posso pegar dia de semana e tal, posso ver o horário para encaixar aí, para a galera, né, ter mais flexibilidade aí, né? Ter uma abertura maior nos estudos, né? Para a gente terminar o conteúdo já num tempo agradável, né? O vestibular vai ser em janeiro, como vocês sabem. Aí até lá a gente vai ter terminado todo o conteúdo programático e assim, espera-se, né? E revisão também, né? É interessante terminar um pouco antes para fazer as revisões, resolver as questões, não é? Galera, vamos falar de física, hoje física 3, tá bom? Vamos pegar física 3 hoje. Na aula anterior foi física 2, então vamos de física 3 hoje. Tá bom? Em física 3 nós estamos em eletrostática. Eu mandei uma aula para vocês referente à física 3 e nessa aula foi falado sobre os tipos de eletrização, tá? Nessa aula foi falado sobre os tipos de eletrização. Aí o que acontece? Deixa eu pegar minha régua raiz aqui. Sabe qual é a régua raiz? Régua raiz é essa aqui, ó. Vou pegar minha régua raiz, colocar aqui. Dividir o espaço aqui. Tipos de eletrização, tá? Hoje é dia 17. Vamos de física 3 hoje. E eu me chamo Adriano, hein, para quem não lembra, né? Sou professor de física também. Também sou professor de física.
né? Então, física 3. Vou deixar meu nome aqui. Então vamos lá, física 3, eletrostática. Tudo bem? Só que é comum, né? O que vocês acharam da aula anterior? Vocês entenderam? Vocês assistiram a aula anterior? Conseguiram entender? Sim? Ou não? É interessante a gente falar de carga elétrica, primeiramente. Né? Vamos deixar as coisas ainda mais claras o possível. Nós temos aqui carga elétrica. O que seria a carga elétrica? Vocês estão me ouvindo bem? Então, dá uma olhadinha lá. Eu sugiro que vocês já façam, né, vejam um planejamento em que dê para assistir às aulas, né, acompanhar cada semana, senão vai começar a acumular as coisas, tá? E quando chegar antes do vestibular vai ficar aquele desespero, né? Então já faça um planejamento agora da tua semana, o que você vai estudar, né, em qual parte da matéria eu tenho que acompanhar, tá? O parâmetro, quem está dando parâmetro para vocês somos nós, né, os professores aqui do curso, do preparatório. Vocês vão ali enquadrar os seus estudos, né, o seu cronograma dentro desses parâmetros que nós estamos fornecendo a vocês, tá? Então, um erro muito comum do estudante, né, do vestibulando, é muito. Aí ele acaba se não tendo um certo planejamento nos seus horários de estudo. Acaba acumulando as coisas e fica aquela loucura que nem se você parasse de dormir por 5 meses, tu ia conseguir organizar isso tudo. Então é o conselho que o tiozão tá dando, tá? Fala pra minha irmã a mesma coisa. Minha irmã também, ela tá na luta aí também com o vestibular e ela tá cometendo um erro como eu estou dizendo, né? Esse é um erro bem comum e cuidado para não cair nessa também, não cair nesse erro. Aí fica a dica aí, né? Então vamos lá. Carga elétrica. Eu vou pegar aqui algo introdutório também, como vocês não assistiram. Quem assistiu? Só para ter uma ideia. Carga elétrica, ou seja, nós sabemos que todo corpo ele é composto por átomos, né? Tudo é composto por átomos. Então, você tem partículas de algo, de alguma coisa, né? Na madeira lá vocês têm os átomos referentes, né? A cada corpo, né? É o que acontece. Eu vou desenhar aqui. Seria um desenho simples aqui. Fala aí de fazer. Fazer um coraçãozinho. Coraçãozinho é simples de fazer, na verdade. Acho que nem o coraçãozinho eu vou fazer direito, cara. Olha que fofo. Tá torto, mas tá fofo, não tá? Ó, tá torto, mas tá fofo, né? Mas por que eu fiz o coraçãozinho? Vou pegar um coraçãozinho, qualquer objeto, qualquer coisa. Coraçãozinho de pelúcia, tá? Esse coraçãozinho é composto por átomos. Nós temos incontáveis átomos, né? Incontáveis partículas. Só que o que acontece? Eu vou pegar aqui um trechinho aqui, ó. Um trechinho desse coraçãozinho de pelúcia. E eu consigo aqui retirar um átomo. Olha que milagre na ciência. Consigo isolar um átomo e visualizar o que tem nele. E nós sabemos, pelos estudos, né, que um átomo ele é composto pelo quê? Você tem um núcleo atômico. O núcleo atômico é composto pelo quê? Prótons e nêutrons. Então você tem os prótons, vou fazer uma bolinha assim, e os nêutrons. Eles sempre ficam juntinhos, por quê?
Porque existe uma força ali, ó, uma das forças da natureza, né? Só que eu não vou entrar nessa parte agora, nesse assunto, que não convém vos falar agora. Mas temos uma força de interação aqui que é muito complicado de você trabalhar aqui dentro. É muito complicado de você trabalhar aqui, mexer nessa situação aqui, tá? Eu acho que exagerei um pouco aqui no desenho, não era para ficar tão grande, não. Então você tem um núcleo atômico composto ali por prótons e nêutrons, tá? E ao redor desse núcleo atômico você tem o quê? A tua conhecida, né, eletrosfera. Então você tem os prótons e os nêutrons no núcleo atômico e a eletrosfera. A eletrosfera, na verdade. Será que eu consigo fazer aqui uma circunferência melhor? Não sei, não sei. Será que vai? Não sei. Só vendo, né? Bora ver então. Tá, fazer aqui uma coisinha melhor. Mas não ficou aquilo grandes coisas não, né? Mas então eu tenho aqui, ó, os elétrons. Fazer uma bolinha vermelha. Só a gente sabe que um elétron é uma bolinha vermelha mesmo? Não, a gente não sabe como é que é o elétron, tá? Ainda não temos aí tecnologia suficiente para esse efeito, embora alguns artigos aí falem sobre isso, né? O professor Rodrigo aí comentou, fez uma postagem sobre esses fatos aí, né? De você ter uma tecnologia suficiente para visualizar ali partículas tão pequeninas, né? Mas não sabemos ali muita coisa sobre isso. Mas fazemos estudos, né? Sobre. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né, gente? Ainda existe muita coisa na natureza que não sabemos, né? No universo que não sabemos, tanto no macro, né? Em questões macroscópicas, né? Referente ao universo, quanto em um micro, né? No nano, né? Aquelas partículas que são, assim, muito pequeninas, tá? Então aqui você tem a eletrosfera. Vocês lembram disso, né? Modelo, modelo do átomo, né? Último aceito aí, né? Pela comunidade científica. E aqui você tem o núcleo atômico, tá? Aqui é só uma representação, né, gente? É só uma representação porque nós temos aqui um raio gigante entre o núcleo atômico e a eletrosfera, né? Se a gente fosse colocar em uma outra escala, né? Seria como se tivesse uma cabeça de alfinete no centro de um estádio de futebol, entende? Se a gente colocasse em escala, né? Em outras proporções, aumentar essa escala. Aqui, o núcleo atômico ele é composto por prótons. Os prótons, olha só, eu vou representar pelo sinal positivo, tá ok? Então, os prótons têm sinal positivo. E os nêutrons, é neutro. Olha aí o nome como combina. É neutro. Então, a carga é zero. Certo? Certinho? Hein? Então, você tem os prótons e os nêutrons no núcleo atômico. Tá? E você tem os elétrons na eletrosfera. Os elétrons, vamos representar, ó,
Deixa eu melhorar aqui o espaçamento das coisas. Nós temos a eletrosfera, que é composta por elétrons, como o nome já diz. E qual o sinal que nós vamos representar pelos elétrons? Hein? Elétrons. O sinal de negativo. Beleza? Então, ó, elétrons, sinal negativo. Vou fazer aqui um colchete para diferenciar. Que está na eletrosfera. Tudo beleza? Isso tudo eu estou analisando aqui seria um átomo, não é verdade? A partir de um átomo que eu peguei aqui no coração de pelúcia. Então tem um átomo de coração de pelúcia, né? Aí eu tirei um átomo aqui com uma pinça atômica, a pinça, né? Mágica não, né? E estou visualizando aqui em um zoom absurdo o nosso átomo de um coraçãozinho de pelúcia. Beleza? E aí, o que ocorre? Alguém tem alguma dúvida até agora? Sim ou não? Nós temos aqui um valor para essa carga. Eu disse a vocês que o elétron ele possui uma carga, né, de sinal negativo, tá? Então esse elétron ele possui uma carga de sinal negativo. Enquanto os prótons, vou até colocar a cor preta aqui, ó, para ficar bonito no seu print e nas suas anotações. As cores ajudam bastante, tá? Você estudar anotando, né? É uma das formas sensacionais de você estudar, associando ali as cores, né? Representações diferentes para as cores, os desenhos. Então eu faço esse tipo de quadro aqui não é à toa. Então nós temos os prótons, que eu disse que era positivo, na verdade. Sempre carga positiva. E os elétrons carga negativa. Então, tem uma carga que tem um valor. Que valor é esse? Eu só vou mudar o que é do sinal, na verdade. Que valor é esse? É o que chamamos de que a carga elementar. A carga elementar, o valor da carga elementar. Certo? O valor da carga elementar, né? Eu vou deixar em módulo. Ou seja, tu tem a carga do próton, que é o mesmo valor da carga do elétron, tá? Mas eu vou deixar em módulo. Ou seja, quando eu coloco o módulo, essas barrinhas nos ladinhos assim, ó, o que significa? Que se tiver um sinal negativo, ele vai se tornar positivo, né? Basicamente isso. Tudo bem? Todo mundo lembra disso, né? Então, se eu colocar aqui um módulo, deixa eu usar aqui uma régua logo. Se eu for colocar aqui um módulo, tá? Nós temos ali a carga do elétron como negativo, como eu falei para vocês. Só que coloquei o módulo vai ficar positivo. Mas que valor é esse, afinal de contas? Da carga. Esse valor, né, considerando uma partícula, ela é bem pequenininha, o seu valor de carga também vai ser bem pequenininho, bem pequenininho. Maravilha, maravilha. Ou seja, pô, acho que fica até complicado de escrever aqui, hein? É assim, ó. Não vai dar não. Não vai dar não, não vai dar não. Eu vou escrever aqui, tá? Então esse valor será igual. Dá para entender? Que eu vim para cá.
Que isso, cara. Olha o tamanho. Olha só com a quantidade de casas decimais que nós temos ali, né? Ficou até complicado para colocar a unidade de medida, né? Olha só o valor. Esse valor é muito, muito pequeno. Bem pequenininho. Eu tô falando para vocês que é bem pequenininho por quê? Porque os zeros estão, ó, alocados do lado esquerdo, tá? Então esse valor é bem pequenininho. Se fosse do lado direito, né? Aí o valor seria bem grande, bem grande. Tipo aqui, ó. 100, 1000, 10.000, 100.000 e por aí vai. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão e por aí vai. Os valores estão aqui do lado direito. Agora, quando eu coloco do lado esquerdo, lembra disso? Esse valor é bem pequeno. Que é o que acontece ali, aquele valor é bem pequeno, bem pequenininho. Aí vocês aprenderam lá com o professor Rodrigo, né? Ou no estudo particular de vocês, ou no início do primeiro ano do ensino médio, que você pode colocar esse número aqui, ó. Sempre que você for escrever o valor da carga, tu não precisa escrever assim, um monte de zeros, né? Você pode colocar escrever em notação científica. E como é que seria a notação científica? É quando eu vou colocar esse verbo, essa vírgula, desculpa aí, trava-língua. Nós vamos pegar essa vírgula e posicionar ela em um lugar estratégico. Qual o lugar estratégico? Eu vou posicionar ela em um lugar aonde o valor vai ser 1,6. Aonde eu posso posicionar a vírgula aqui que vai ser 1,6? 16 C maiúsculo. Isso aqui é um C de Coulomb. É a unidade de medida para carga, Coulomb. Coulomb, C maiúsculo, tá? Então, ó, aonde eu posso colocar essa vírgula? Bem aqui, ó. Vou pegar vermelho para ficar bem destacado. A vírgula vai ter que parar aqui no 1,6 para ficar em notação científica. Se tu não lembra, pega lá o livro rapidinho, faz uma leitura rápida sobre isso. Vocês já vão saber resolver. Então, vou fazer o quê? Vou contar quantas casas decimais é necessário para chegar até aqui, ó, entre 1 e o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha só. Nós contamos 19 casas decimais. 19 casas decimais para a direita, tá? Então, vou fazer o quê? A vírgula parou entre 1 e 6, não é verdade? Então, vou colocar aqui, ó. Esse valor vai ser igual a 1,6. Não foi onde a vírgula parou? Sim, né? E aí, o que tu vai fazer com um monte de zero isso aí? Deixa pra lá? Não escreve mais nada, não? Não, não é assim, não. Ó. Tu vai ter que fazer o quê? Colocar ali uma potência de 10. Então vai ficar vezes 10. Quantas casas decimais nós contamos? 19. 19 casas decimais. Mas lembra que eu falei que foi um número bem pequenininho? Ou seja, nós contamos da esquerda para a direita? Lembra disso? Errou por um? Normal, cara. Olha a quantidade de zeros que tem aqui. Mas aí a gente vai fazer outras vezes e daqui a pouco tu vai ir. Esse valor aí é bem familiar. Então, ó, lembra que eu contei da esquerda para a direita? Lembra disso? Lembra que eu te disse, ó, na verdade nós podemos ver aqui, ó, que esses zeros estão do lado esquerdo, não é? Então eu contei da esquerda para a direita. Então o sinal é negativo. Então você viu o negativo aqui no expoente, tu já sabe que o valor é bem pequenininho, né? É uma representação para valor bem pequenininho, que é o que está aqui. Agora, se fosse um sinal positivo, então quer dizer o quê? Que as vírgulas estarão do outro lado, tipo isso aqui, ó. 100.000. Se eu fosse representar esse valor aqui em notação científica, ficaria como? A vírgula vai parar aqui, ó. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, né? Então seria 1,0, vírgula parou aqui, entre 1 e 0, vezes, tem que colocar a potência de 10, vezes 10 elevado a 5 casas decimais, que nós contamos, né? Repare que aqui eu coloquei agora positivo, né? Não está negativo. Positivo não preciso colocar ali, escrever.
Não é verdade? Então eu quero dizer que as zeros estavam aqui do lado direito, não do lado esquerdo. Agora, quando os zeros estão do lado esquerdo, os zeros, então tem um sinal de negativo, tá? Falei rapidinho sobre notação científica, tá? Agora vamos continuar. Então eu tenho esse valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Então é o C, ó. Eu tenho que colocar a unidade de medida. Coulomb seria a unidade de medida para carga elétrica, que é o que nós estamos falando aqui, que é o tema dessa aula que eu apaguei e vou escrever de novo. Carga elétrica. Tá? Vou até pegar aqui uma outra aqui para ficar bem bonitinho, bonitinho, bonitinho com U. Bem bonitinho, ó. Vou pegar aqui uma régua. Para ficar legal. Aí no teu caderno eu sei que vocês vão fazer assim também. Para ficar bem legal. Beleza? Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Eu vou fazer então um esquema aqui sobre o que eu falei até agora. Aí vocês não vão. Eletrostática, ninguém vai errar mais. Ninguém vai ter problemas nem dificuldades. Aqui, em eletrostática, nós sabemos o quê? Esquematizando. Esquematizando não, eu vou deixar em resumo, né? Sobre o que eu falei agora, né? Seria mais sentido. Em resumo, vou fazer uma tabelinha. Eu posso fazer uma tabelinha dessa forma. Eu vou até deixar as cores, vou combinar até as cores, tá? Como assim? Para a carga elétrica eu usei o vermelho, então vou colocar aqui, ó. Elétrons. Elétrons, eu vou deixar o quê? Carga negativa. Então o sinal é assim, ó, negativo. Certo? Pronto. Agora embaixo eu vou fazer o quê? Nós pegamos o preto, né, para prótons. Então, ó, prótons. As cores não importam, gente. Não importa. Não é que vai ser sempre assim nos livros e qualquer lugar, não. Só para a gente diferenciar aqui. Os prótons. A carga tem o mesmo valor, né? Só que o sinal é positivo. Então tem a carga positiva. Então o sinal é mais positivo. E por fim, né? Eu vou colocar de verde. Vamos colocar de verde os nêutrons? Então vou colocar até aqui, ó. Nêutrons de verde também, ó. Como tem uma cor a mais, né? Como é que seriam os nêutrons? Os nêutrons é o quê? Não possuem carga. Nesse caso aqui, os nêutrons não possuem. Nesse caso, não. Os nêutrons não possuem carga. Se tu vê essa questão aí, ó, esse assunto, tu já vai se lembrar de que os nêutrons eles não possuem carga. Então eu vou colocar de verde, né? Para diferenciar. Nêutrons. Sabemos que não possui carga. Molezinha, né? Agora ninguém esquece mais. Tu vai fazer assim no teu caderno, representando as cores. Não vai esquecer mais. Sim?
Beleza, né? Seguindo adiante, nós sabemos o valor da carga elementar. Nós fizemos esse esquema aqui, né? Esquematizando o que nós falamos, tá? Aí o que acontece? Seguindo adiante, tem uma outra observação para você. Eu falei sobre um átomo, não é verdade? Um átomo tem uma determinada quantidade de prótons e uma determinada quantidade de elétrons. Tudo bem? Todo mundo já sabe. Só que acontece, essa quantidade para prótons e para elétrons são a mesma. Então, o mesmo valor que eu tenho, o mesmo número de elétrons que eu tenho, é o mesmo número de prótons que eu tenho em um átomo. Tudo bem? Beleza? Então eu vou escrever isso aqui, ó. Eu estou considerando aqui, ó, um átomo neutro. Neutro. Em um átomo neutro, o que quer dizer isso? Eu tenho mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Elétrons. Belezinha? Aí o que acontece? Nesse caso, em que você tem um átomo neutro, tu tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, como eu disse a vocês. Então, nesse caso, nós sabemos que para um corpo neutro, né, um átomo neutro, um corpo neutro, o que acontece? O que acontece? A carga é igual a zero. Então, eu tenho o quê? A carga total é igual a zero. Então, eu vou deixar de azul mesmo. A carga total, carga vamos usar o Q maiúsculo, tá? Para representar carga, tá? Aqui eu usei Q minúsculo, né? Mas eu vou usar o Q maiúsculo para representar carga. Eu gosto de usar o Q maiúsculo. Lembra que tu vai encontrar minúsculo, delta Q, variação de carga sempre. Vou usar aqui o Q maiúsculo, Qzão. Então, Q maiúsculo seria o quê? Q o quê? Q o quê? O Q, a carga total, é igual a zero. Tudo bem? Dúvidas? Olha bem aí com calma. Já coloquei algumas informações aqui no quadro, falei algumas coisas. Então vai anotando tudo com calma. Depois reveja o vídeo, tá? Tá? Essa parte aqui é bem interessante, né? Manobrando bem isso daí, a gente vai embora. Então nós temos o quê? Que o átomo neutro ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Isso nos leva à conclusão de que a carga total é igual a zero, tá? Então, um corpo neutro ele possui carga igual a zero. Tudo bem? Sim ou não? Tranquilo? Está tudo tranquilo? Agora tira um print aí, um printão aí desse quadro, que eu vou falar e escrever mais nele. Vou sair da frente aqui. Vou deixar meu joinha aqui, tá? Tira um print com o meu joinha. Vai ficar legal, hein? Ou assim, de Vitória. Vitória no vestibular, ó. Tira um print aí com o meu vídeo, Vitória. Beleza? Foi? Eu vou apagar então, hein? Como tá sendo gravado,
É uma transmissão, eu sei que eu mando aqui o áudio, né? Falo até vocês e demora um tempinho a chegar, o que nós chamamos de delay, na verdade, no sinal. É interessante a física disso também, né? Mas não é a aula de hoje. Então, vou apagar. Qualquer coisa, tu pode voltar o vídeo um pouquinho, né? Mas é interessante tu acompanhar ao vivo, por quê? Porque eu pergunto se tem dúvida e tal, aí tu pode no momento lá, ô professor, isso aqui é parte ali e tal. Repete de novo, ou sobre isso, não entendi. Aí a gente vai e ataca na hora. Já ataca na hora ali, ó. Beleza? Então, apagando aqui com cuidado, né? Para não sair borrando tudo. Vamos seguir. Bom, até aqui nós entendemos, beleza. Só que há a possibilidade desse átomo. Ó, tu tem um átomo, cadê a bolinha? Tem uma bolinha. Achei. Eu gosto dessa bolinha aqui. Sempre uso ela nas aulas. Sempre tem alguma coisa que eu posso usar a bolinha. Ó, a possibilidade desse átomo, tá? Um corpo, mas seria um átomo, um no átomo, né? A possibilidade desse átomo, né? Eu falei que esse átomo ele possui, ó, incontáveis elétrons, que têm a mesma quantidade, o mesmo número de prótons. Então você tem incontáveis elétrons e incontáveis prótons nesse átomo, tudo bem? Aí o que acontece? Há possibilidade disso ser diferente, de tu ter alguma mudança ali nesse processo. Ou seja, há possibilidade de você ter um maior número de prótons do que de elétrons. Ou vice-versa. Ou você ter um maior número de elétrons do que o maior número de prótons, tá? Há possibilidade de você ter esse desequilíbrio, digamos assim, tá? Sim. E para esses casos, nós vamos observar que o corpo ele vai ser eletrizado, tá? Eu falei de um átomo, mas vamos para um corpo. Nós podemos usar a mesma associação. Tudo bem, então? Eu vou escrever no quadro que eu acabei de falar, tá? Então vamos lá. Você tem um corpo em que você tem a mesma quantidade de elétrons que de prótons, tá? Porém, há meios de você trazer esse desequilíbrio, ou seja, a quantidade de elétrons ser maior do que a quantidade de prótons, ou vice-versa, a quantidade de prótons ser maior do que a quantidade de elétrons. Como isso é possível? É possível, professor? É possível? Sim, é possível. Tudo é possível. Tipo aqueles programas, né? Tudo é possível. Na verdade, isso é bem comum na natureza, tá? Mas vamos por partes. Temos o seguinte, galera. Ó, eu vou colocar então carga de um corpo. Vou fazer um esqueminha aqui, que é legal esses esqueminhas, né? Então vou deixar aqui, ó. Carga de um corpo. Belezinha? Então vamos lá. Carga de um corpo. Fazer aqui algo bonito, né? Tem que ser algo bonito. Não tá não, mas a gente vai tentando. Então vou fazer algo apresentável para vocês. Ajeitei aqui, tal, tal. Tá legal, tá legal. Beleza. Então você tem uma carga de um corpo. Deve estar um barulho irritante aí de uma maquita, né? Que o vizinho tá aqui em obra já tem uns meio século que tá em obra. Aí não tem jeito. Home office? Nós vai tentando. Tô brincando, aqui não tem nós, não. Veja bem, né, eu tô falando da questão na gíria, tá? Nós. Então nós vamos tentando, melhorou, né? Tá, brincadeiras à parte, nós temos o seguinte, ó, a carga de um corpo, tá? Você tem a situação em que tu tem uma desigualdade, ou seja, tu tem uma desigualdade que ela pode se da seguinte forma. Vou escrever assim, ó, depende
da desigualdade. Aí eu vou deixar aqui um parêntese ainda. Pode ser. Tu pode ter a mais ali. Pode ser um corpo positivo, carregado positivamente ou carregado negativamente. Entende isso? Voltando lá, tu tem um corpo em que nesse corpo você tem o quê? Quantidade de prótons e quantidade de elétrons. Só que tu pode ter mais prótons, ou seja, mais positivo do que negativo. Tudo bem? Ou ao contrário, tu pode ter mais negativo do que positivo, ou seja, mais elétrons, né? Elétrons é positivo. É isso que eu tô querendo dizer. Esse corpo aí vai depender da desigualdade. Se você tiver essa desigualdade, como é que funciona esse negócio aí? Vou apagar aqui esse lado aqui, que foi parte do print anterior. Ó, você tem um corpo, fazer a bolinha aqui, ó. Tu tem um corpo, uma bolinha, igual essa aqui que eu tenho de brinquedo, tá? Pegar aqui, preto. Então você tem aqui a bolinha. Tinha um negócio para fazer uma bolinha legal. Cadê? Então você tem um corpo, vou fazer uma bolinha aqui. Aí nesse corpo aqui, vamos para um exemplo, né? Tu tem esse corpo aqui. Nesse corpo você tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Tá, então nesse corpo aqui você tem. Vamos, né, deixar as coisas simples para a nossa compreensão. Sabemos que temos incontáveis prótons e incontáveis elétrons. Porém, vamos deixar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei só 4 prótons, tá bom? E, além de 4 prótons, eu tenho 4 elétrons também. Entende isso? Então, tem um corpo ali que ele é considerado neutro inicialmente. Tá? Então, isso aqui é um corpo neutro, ou seja, a carga zero. A carga é nula. Tudo bem? Tu tem um corpo neutro, eu tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Eu tenho um desequilíbrio aí? Não tenho desequilíbrio algum, tá? Mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, então não tem desequilíbrio, tá? Aí o que acontece? Eu vou provocar agora um desequilíbrio. Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, olha o que esse cara vai arrumar. Eu vou tirar um elétron. Antes de provocar esse desequilíbrio, vamos pensar por que eu tenho um equilíbrio. Por que a carga aqui é igual a zero? Aqui, a carga total é igual a zero. Zero Coulomb, né, para ficar legal. Vou nem colocar o Coulomb, porque zero não tem nada. Então vou deixar aqui. A carga total é igual a zero. Agora o porquê? Veja bem. Nós temos ali, para cada sinal negativo, um positivo. Tem um par, né? Ou seja, eles se cancelam. O que quer dizer com isso? Ó, tu tem um positivo e um negativo. Então eles vão se cancelar. Não é verdade? Aqui eu tenho um positivo e um negativo. Eles vão se cancelar. Beleza? Beleza. Aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. Vou terminar esse barulho. Não sei se está atrapalhando vocês. Aqui eu tenho um positivo e tenho um negativo. Eles vão se cancelar, beleza? Sim. Aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho um negativo. Eles vão se cancelar também. Beleza.
Vai sobrar algum? Digamos assim? Tu teve um cancelamento de tudo, não é verdade? Então, a gente pode entender que a carga total é igual a zero por conta disso. Beleza? Vocês entenderam até aí? Entenderam? Vou refazer o desenho agora, de outra forma. Então, isso aqui é um corpo neutro. Tá legal? Agora nós temos o seguinte, ó. Uma situação em que você tenha o quê? De novo, ó, 4 elétrons e 4 prótons. Positivo. Tudo bem? Nessa situação aqui, ó, de estar em equilíbrio, tá? É a mesma coisa do desenho anterior. Só que eu disse a vocês que ia roubar um elétron. Vou roubar um elétron. Roubei o elétron. Agora eu tenho o desequilíbrio que eu falei a vocês. Né? Agora eu tenho 3 elétrons e 4 prótons. Isso vai dar um problema? Tu vai ter um desequilíbrio, né? Só o que acontece? Quem é que ficou a mais ali? Tu tem mais prótons ou mais elétrons? Quem pode responder aí no chat? Aquele caso ali, você tem mais prótons ou elétrons naquele corpo? Vamos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons, né? Está bem claro, né? Ou seja, eu tenho mais cargas de valores positivos, então são prótons. Então, eu chamo essa carga aqui, ó, eu digo que ela está carregada positivamente. Está carregada positivamente ou eletrizada positivamente, tá? Também posso falar dessa forma, não tem problema. Então, ela está eletrizada. O corpo está eletrizado, tá? Carregado positivamente. Beleza? Firmeza? Hein? Tranquilo? Agora eu vou deixar um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou fazer a bolinha de novo aqui embaixo. Nesse segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó. 4 prótons e 4 elétrons novamente. 4 prótons e 4 elétrons novamente. Tá legal? Beleza? Aí o que eu vou fazer? Não vou roubar elétrons mais não. Não vou fazer isso mais não. O que eu vou fazer? Agora eu vou acrescentar um elétron. Agora eu vou acrescentar um elétron. Ou seja, um sinal positivo representa o elétron, não é verdade? Então eu vou acrescentar um elétron. Houve um desequilíbrio? Sim, houve um desequilíbrio, tá? Houve um desequilíbrio, e o que eu tenho a mais aqui? Eu tenho a mais prótons ou elétrons, nesse caso? Podem responder. Eu tenho a mais prótons ou elétrons? Hein? Deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho a mais prótons ou elétrons? Elétrons. Está bem claro, não é verdade? Então, ele está carregado negativamente. Carregado negativamente. Sim? Fácil demais, né, gente? Fácil demais, né? Então, eu tenho situações em que eu tenho um desequilíbrio aqui.
Tá legal? Então eu posso deixar aqui, ó, depende da desigualdade. Pode ser positivo ou negativo. Por isso que foi escrito dessa forma, tá? Pode ser positivo ou negativo. Aí a carga do corpo ele vai depender também do quê? Antes de falar disso, ó, voltando aqui de novo, ó, eu tenho um desequilíbrio, ou seja, uma desigualdade. Então eu vou deixar até aqui um subtítulo como corpos eletrizados. Não, eu vou escrever dessa forma. Corpos eletrizados podem ser dois pontos. Carregado positivamente ou carregado negativamente. Ou neutro, né? Que seria de qual forma? Em que eu tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, beleza? Então depende ali do sinal, né? Depende dos prótons e dos elétrons. Legal, aqui morreu, né? Já foi, né? Beleza, vamos continuar aqui. Pessoal, alguma dúvida até aí? Fala no chat aí que eu vou fazer a leitura aqui. E eu taco aí nessa dúvida aí. Ataco nessa dúvida aí, certo? Aí nós temos o seguinte, ó. Agora eu vou deixar uma segunda observação aqui. Essa observação, ó, vocês viram que eu apenas mexi com os elétrons, né? Então, para você eletrizar o corpo, né, esse processo aqui é de eletrização, na qual você pode tirar elétrons, você pode perder elétrons nesse corpo, ou você pode ganhar elétrons. Aqui eu tive um acréscimo de um elétron, e aqui eu tive uma perda de um elétron. Então, a forma de você eletrizar um corpo é apenas acrescentando um elétron ou... Desculpa, até troquei aqui, apareceu o carro do ovo. Deixa ele passar. A galinha chorou. Aí, sempre para aqui em frente. Tem um vizinho que não perde uma. Promoção. Daqui a pouco eu vou lá também. Eu só não vou agora que eu tô dando aula. Copia então, cara. tá muito alto para vocês aí? Eu tenho esse mic aqui, mas não sei se ele abafa muito. Então aqui nós tivemos uma perda de um elétron e aqui o acréscimo de um elétron. Essa é a diferença. Então eu vou escrever aqui, ó. Enquanto isso, deixa eu colocar no mudo. Então nós temos o seguinte, ó, depende dos elétrons se ganha ou perde e ela é quantizada, né, no caso a carga de um corpo.
Ou seja, os valores serão múltiplos inteiros de algum número. Beleza? Então, é isso aí. Agora eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Até para falar um pouco mais sobre ela ser quantizada e essa questão. Só tira um print aí, que eu vou continuar. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar essa parte aqui. Tudo certo aí? Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Estamos ao vivo, né? Ao vivo. Vamos ver quem tá com a gente aqui. Cadê? Tudo certo aí, Ana, Andresa. É o Luigi, né? Prof. L. Eu sempre esqueço os nomes, cara. Assim, né? A precisão, né? Aquela precisão. Tá tudo certo aí? Vocês estão entendendo? Tranquilo? Luigi, acertei. Olha aí. Próxima vez eu vou deixar essa live aqui pública. Vou deixar público. Não vou deixar apenas como um link para vocês, não. Vou deixar logo público logo para quem quiser estudar já ter o acesso. Sim? Então vamos lá. Seguindo aqui. Maravilha, que bom. Agora nós temos aqui, ó, por exemplo, um corpo qualquer, né? Vamos ver aqui um outro corpo. Já fiz um coraçãozinho de pelúcia, né? Vou fazer agora uma coisa simples de desenhar, né? Pelo menos eu acho. Vou fazer aqui um desenho de um óculos. Dá pra ver que é um óculos? Tá. Finge que é um óculos. Óculos. Tá? Aí o que acontece? Esse óculos aqui, ele está inicialmente neutro. Tudo bem? Ele está inicialmente neutro. Aí o que acontece? Para que ele fique carregado ou eletrizado, eu vou fazer uma manipulação aqui, ó. O movimento apenas é de elétrons. Tem questão desse tipo aí, ó. Que o cara pergunta e tal, posso tirar elétrons, colocar elétrons? Beleza, tá certo. Mas eu posso agora mexer nos prótons, eu posso acrescentar prótons, tirar prótons? Não, cara. Lembra do átomo lá, o núcleo atômico? Fica lá uma força que é complicado de você mexer no núcleo atômico, né? Ali que seria entre o próton e o nêutron, não é verdade? Lembra do desenho que eu fiz no primeiro quadro? Ali você não mexe, só o que está na eletrosfera ali, os elétrons, né? Os elétrons livres também, né? Aí você consegue fazer esse tipo de situação aí. Então você tem um corpo ali que ele está inicialmente neutro, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um elétron. Resolvi tirar um elétron. Eu vou aqui tirar um elétron. Se eu tirei um elétron, representação eu coloquei um E e um sinal de negativo, né? Para a gente associar ali o que é um elétron, tá? Que eu estou falando. Então eu tirei um elétron. Então esse corpo ele passou a ser carregado, né? Tudo bem? Então você tem a mesma quantidade, voltando aqui, ó, olha o que eu falei antes, ó. Tu tem aqui um óculos, não tenho nenhum óculos aqui. Tenho sim. Pensa aí, tá entendendo o que eu tô dizendo? Olha aqui o óculos que eu achei. Da faxina. O óculos da faxina. Olha aqui, ó. Tu tem um óculos, tá? E ele está inicialmente neutro, beleza? Está inicialmente neutro. Olha o óculos que ele todo sujo. Beleza? Aí o que acontece? Esse outro aqui eu vou pegar, ó, uma pinça atômica, ó. Então, tirei um elétron. Se eu tirei um elétron, então ele ficou eletrizado, né? Eu mexi ali, ó, nas coisas. Ele estava em equilíbrio. Agora ele está em desequilíbrio. Então ele está carregado, né? Ou seja, ele está eletrizado, tudo bem? É o que falamos antes, porque eu tirei um elétron. Então, se eu tirei elétron, vocês podem lembrar do que eu falei anteriormente, né? Quando eu tiro um elétron, ele fica carregado positivamente.
né? Então, se ele está carregado positivamente, maravilha, está carregado positivamente. Agora, qual o valor? Esse Q maiúsculo aqui, o Qzão, é o valor da carga, tá? Então, qual o valor? Esse valor é de um elétron. Só que positivo, né? Ou seja, tu tem uma carga ali positiva. Tá sobrando ali uma carga positiva. Tá? Eu coloquei aquele E ali por quê? Ele simboliza ali o valor da carga elementar. Lembra aquele número bem comprido, né? As casas decimais, né? Só que ele é bem pequenininho da carga elementar. Então, a carga elementar é representada por E. Tudo bem? Então, eu tenho apenas uma carga, o valor de uma carga elementar. Tranquilo? Agora, vamos seguir o mesmo linha de raciocínio. Ó. Eu tirei agora mais um elétron. Vou tirar mais um elétron. Tirei mais um elétron. Ou seja, a ausência de elétrons é de 2. Agora são 2 elétrons que saíram. Então, ó, no segundo caso, eu tenho a carga sendo igual a 2 elétrons que saíram. 2E. Tudo bem? Agora eu vou continuar na mesma linha de raciocínio. Vou tirar aqui mais um elétron. Ou seja, o total de elétrons que eu tirei foram 3. Então, a carga total é de 3 elétrons que eu retirei, né? Positivo. Tudo bem? Preciso colocar o positivo aqui? Vou colocar para ficar ainda mais claro, né? É positivo. Tá entendendo até aí? Se eu tirar 4 elétrons, né? Tirar mais um aqui. Como é que ficaria? Tirei 4 agora, 4 elétrons. Então, o meu Q ficará igual ao quê? Escreve aí no chat para ver. Meu Q é igual a... Escreve aí. Tá tranquilo, gente? Tô indo muito devagar, muito rápido? Como é que tá? Como é que são as coisas? Dá um feedback aí. 4E, é isso aí. Simples demais, né? 4E. Agora eu vou seguir essa mesma linha de raciocínio. A mesma linha de raciocínio. Aí chega uma hora que eu vou te dizer que eu tirei incontáveis elétrons. Né? Aí em matemática, quando a gente tem incontável, né? A gente não coloca um número para isso. Nós falamos que nós tiramos o quê? Tirei um monte de elétron. Então nós falamos que tiramos N elétrons. Tá? Então o valor da minha carga será de Q igual a NE. Só que positivo, né? Porque eu tirei elétrons. Beleza? Então, essa parte aqui não pode causar uma certa confusão. Não pode causar uma certa confusão. Lembra do desenho que eu fiz aqui? Eu vou fazer um rabisco aqui embaixo. Lembra do que eu fiz no quadro anterior? Eu tenho um corpo, e nesse corpo eu tenho carga positiva e carga negativa. Tá em equilíbrio, não tá? Aí o que acontece? Se eu tirar um elétron, qual que fica sobrando aqui? Quem é que tá mais aqui? O positivo, não é verdade? O que tá sobrando é positivo. Então, por isso que o valor da carga vai ser o quê? Positivo. Tudo bem? Por outro lado, se eu acrescentar mais 2 elétrons, mais 3 logo, acrescentei mais 3 elétrons. Quem é que está em excesso aqui? É o positivo ou o negativo? Negativo, né? O número é bem maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 cargas negativas. E aqui eu só tenho 4, 6 contra 4. Né? Então o que está mais é negativo. Então a carga vai ter um sinal negativo. Tá? Entendeu aí? Foi, galera. Então isso aí não pode causar uma certa confusão, né? Por isso que eu coloquei positivo ali em cima. Beleza? Então, quem gostou aí, curte meu canal, se inscreva. Fala igual youtuber, né? Decorar aquelas falas para... Se inscreva aí, divulgue para os seus amigos, tá bom? Tranquilo, gente?
Então aí o que ocorre? Olha aqui. Olha só que legal, cara. Ó, agora que eu me liguei, cara. Agora que eu fui dar conta, acabamos de montar uma fórmula. A primeira fórmula da aula. Olha que legal. Aê! Nós temos a primeira fórmula da aula. Essa fórmula aqui, ó, ela é para carga elétrica, em que eu relaciono o número de elétrons com a carga elementar. Não entendi nada, professor. Calma, calma. Olha só, esse Qzão aqui, ó, eu não te falei que seria a carga elétrica de um corpo? Então eu vou deixar aqui, ó. Vou pegar o preto. Esse Q aqui é a carga elétrica. Ops. E esse N aqui, ó, é o número de elétrons que eu tenho no corpo. Número de elétrons. E o E, professor? O E, ó, vou fazer até aqui embaixo porque ele é metido. Deixa eu melhorar aqui. E esse E é a minha carga elementar. O que é carga elementar? Aquele valor lá bem pequenininho que eu escrevi, coloquei em notação científica, então vou escrever aqui de novo. Calma, não vou escrever aquela quantidade de zeros, não, vou colocar em notação científica. Então aqui eu tenho o número de elétrons, certo? E aqui é minha carga elementar. O valor da carga elementar. Os exercícios costumam, né, as questões, dar esse valor aí, tá? Então, o valor da carga elementar seria o quê? E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 côlomb. Professor, isso aí é aquele valor que falou no início da aula? É, cara, aqui, ó. Olha aí como é que tá ligado já no esquema. O valor da carga elementar é esse aqui. Certo? Eu vou até deixar assim, ó. Normalmente vocês vão ver essa fórmula assim, ó. Apenas um N e o E. Quiné. O pessoal brinca chamando de quiné, tá? Então, assim, aí tu vai escrever no teu caderno para você saber, ó. Agora vamos ver quais unidades de medida para cada situação aqui. A carga elétrica, a unidade de medida é sempre em coulomb, que é o C maiúsculo. E o número de elétrons, não tem unidade de medida, né? É uma quantidade ali, sei lá, não sei quantos milhões, trilhões de elétrons, né? E a carga elementar, você tem a unidade em C aqui, ó, coulomb também. Tudo bem? Só deixando claro aí. Esse barulho aqui de Maquita tá bem interessante, né? Acabou. Não, acabou não. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro agora essa questão da carga elétrica, né? De um corpo. Alguma dúvida até aí? Maravilha, maravilha. Que bom que vocês estão entendendo, gente. Então você vai fazer esse teu caderno bem bonitinho. Toda a fórmula que você tiver ali, a relação matemática, faz isso aqui, ó. Escreva os valores, as grandezas, as unidades de medida, tá? Para você fazer as associações. Certo? Tranquilo? Então vamos fazer um exercício. Aqui você já tem, né? Já foi parte do print anterior, né? Então eu vou escrever o exercício aqui desse lado. Antes de fazer o exercício, deixa eu colocar aqui o notebook aqui na tomada.
Não, vou deixar aqui. Vou apagando. Então aqui, como é que faríamos esse exercício aqui? Tu tem uma esfera, vou fazer aqui a esfera, né? Que é mais fácil de desenhar, né? Tem aqui o valor de uma esfera e a pergunta é a seguinte: qual é o valor da carga de uma esfera quando são retirados 100 elétrons dela? E aí, como é que faremos esse exercício? Bem simples, né? Em física a gente faz a leitura, a compreensão, nós pegamos as informações, né, os dados. Aqui ele falou que são retirados 100 elétrons dela. Então, se você tirou elétrons, a carga possui um sinal positivo. Para começar, tu tá vendo aí, ó. Se você tirou elétrons, então o que sobrou foram prótons, né? Lembra lá? A carga positiva. Então vai ficar positivo. Então, ó, quiné. Quiné, lembra dessa fórmula? Quiné? Aqui, ó. Carga elétrica, o número de elétrons e a carga elementar. A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza, então vamos lá. Qual o valor da carga? Simples, ó. Q é igual a... Você tem aqui Q igual a 100, que é o número de elétrons, e E, que é o valor da carga elementar, que está aqui embaixo. Como é que fica isso aí, ó? Olha só, fica bem mais simples de resolver assim, na verdade. 100 eu não posso reescrever como 10 elevado a 2, 10 ao quadrado. Beleza, vou escrever assim de maldade, olha a sagacidade. Vezes, esse ponto é um vezes, né? Vou deixar vezes assim para combinar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Olha que legal. Agora eu tenho duas bases, né? Potência de 10 para trabalhar. Base 10, né? Para trabalhar. Não é verdade? Então vamos lá. Meu Q será igual a... Vou repetir 1,6. 1,6 vezes... O que eu faço aqui agora? Vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vou repetir a base 10, ó, vezes 10, e somar os expoentes, ó, vou fazer de vermelho. E somar os expoentes, ó, vou ser o 2 mais menos 19, né? 2 mais, só que é menos 19. Então, fica 2 menos 19. Então, seria o quê? 1,6 vezes 10 na menos sinais diferentes. Diminui e prevalece o sinal do número maior. Menos 17.
Olha aqui, não podemos esquecer de colocar a unidade de medida. Para a carga elétrica, nós temos Coulomb. Então, esse aqui é o valor, pessoal. Ó. O valor da carga dessa esfera é de 1,6 vezes 10 na menos 17 Coulomb. Tudo bem? Simples, né? Bem fácil, né? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou apagar o outro lado agora. Tá legal? Vou fazer outro exercício. Então, esse aqui foi o exercício 1. Vou fazer o 2 agora. Na verdade, o 2 eu quero que vocês tenham um tempinho para fazer. Tá legal? Ou melhor, quando eu terminar de escrever e comentar, dá um pause aí, depois de pause que tu vai acompanhar a resolução. Pode ser também, né? Tu pode fazer até no, aqui no ao vivo, eu acho. Também dá certo, né? E quando você assistir a aula novamente. Tá? Então eu vou apagar aqui essa parte para poder fazer aqui a questão, né? Escrever o exercício 2 para vocês. Esse aqui é o de número 2. Eu quero saber qual é a quantidade de elétrons. Dessa vez eu quero saber a quantidade de elétrons de um corpo. Tá? Que possui um valor de carga que igual a, deixa eu ver, 2,4,0 Coulomb. Considere a carga elementar, né? E igual a 1,6, como já sabemos, né? Vezes 10 na menos 19 Coulomb. Tudo bem? Então, qual a quantidade de elétrons de um corpo que possui o valor de carga elétrica Q igual a 4,0 Coulomb? Tudo bem? Então, ó, faça a leitura, tente fazer esse exercício aí, tá? Pausa o vídeo, que eu vou resolver agora. Quando tu despausar, tu vai acompanhar a resolução, tá? Então, aqui, pessoal, qual a quantidade de elétrons de um corpo que possui o valor da carga elétrica de Q igual a 4 Coulomb? Então, isso aqui é uma informação, né? Q igual a 4,0 Coulomb. E o valor da carga que nós temos aqui foi informado. Então, vou anotar aqui, ó, E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb também, né? O valor da carga, beleza? E ele quer saber o quê? Qual é o objetivo? Qual a quantidade de elétrons? Esse é o objetivo da questão. Então, eu vou colocar aqui.
Pronto. Pronto, ó. Coloquei aqui as informações, agora a fórmula é aquela lá, ó, quiné. Então vamos saber, ó. O valor da carga aqui é 4 coulomb. Então eu vou substituir aqui, ó, dar um peteleco, ó. Puc! No lugar do que eu vou escrever 4,0. 4,04, não teria problema, tá? 4. O número de elétrons. N é o quê? Eu não sei. É o teu objetivo, é o que queremos descobrir. Valor da carga, 1,6 vezes 10 na menos de 19 coulomb. Pronto. O que eu faço agora? Vou isolar o N, que é o número de elétrons. Então, N é igual a 4 dividido por 1,6. Deixa eu sair da frente e escrever ao mesmo tempo. N é igual a 4 dividido por 1,6 vezes 10 na menos de 19. Olha que legal. Então, aqui esse valor desse N. Como é que eu faço para resolver isso de uma melhor maneira? Ó, 4 dividido por 1,6. Como é que eu faço isso daí? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Ó, 4 dividido por 1,6. Eu vou pegar essa vírgula aqui, ó. Eu vou andar para a direita. Aqui eu vou ter que colocar um zero. Então ficará o quê? 40 dividido por 16. Né? Aí nós teríamos qual valor para isso? Hein? Fala aí comigo no chat. Vamos fazer juntos. Hein? Ah, não, vocês possivelmente pausaram, hein? Como eu disse, né? Então ficaria o quê? 2N igual a 2,5. Não é verdade? N igual a 2,5. Tá? E se a potência de 10 aqui, ó? 10 elevado a menos 19. Eu faço o quê? Vou passar para o numerador. Então, esse aqui, ó, eu vou passar para o numerador. Ó, 10 a menos 19. Ó. O 10 na menos 19 eu vou passar para o numerador. Então, eu vou colocar 2,5 vezes 10 na... Só que quando eu faço isso, toda vez que eu pego e passo para o numerador, o expoente vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 19. Ficou bem apertado aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, N igual a 2,5 vezes 10 na 19. Agora é positivo. Elétrons. Esse é o resultado. Certinho? Fácil, né? Facinho, né? Sim ou não? Então, na dúvida, volto o vídeo um pouquinho. Pode falar comigo, tá? Se vocês tiverem dúvida em algo nesse assunto, tá? Nós vamos fazer mais exercícios desse tipo e outros na próxima aula, tá? Então vamos ficar por aqui, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, pela participação. Muito top, tá? A gente tá junto aí. Então é isso. Eu deixei o mudo aqui um pouquinho por conta do som da obra aqui no vizinho. Então essa aqui é a nossa aula. Eu vou sair da frente daqui a pouquinho para poder vocês tirarem um print aí, tá? Da resolução final. Opa, a Andresa respondeu aí. Consegui fazer, mas no finalzinho ali que teve um bolão meio de campo, né? Então, mas vocês viram que tem aqui é tranquilo de resolver, né? O tempo todo a gente vai fazer algo desse tipo, né? Mudar para o numerador, as potências de 10, e vai ser algo aí bem fácil, tá? Beleza, gente? Eu espero que todos tenham entendido bem, tá? Qualquer dúvida, fala comigo, tá? Entre em contato comigo que a gente vai atacar aí, ó, essa dúvida e ficar tudo esclarecido, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez, tá bom? Vocês são top. Até a próxima, tá? Próxima vez aí vou fazer live novamente, que será física envolvendo ali assuntos de
Física 2. Tudo bem? Vamos continuar de onde paramos, tá? E eu vou deixar a live aqui público, tá? Você pode chamar aí o colega, quem você quiser, para poder assistir e participar junto com a gente. Beleza, então, pessoal? Eu vou ficar por aqui, tá bom? Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço aí. Vocês são tops, tá bom? Forte abraço, então, do professor Adriano. Valeu, tamo junto, hein?